O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou nesta terça-feira que vai manter válido o requerimento da CPI dos atos antidemocráticos feito pela senadora Soraya Tronic. Como foi apresentado no fim da última legislatura, é preciso que as assinaturas sejam confirmadas e o prazo para adesão dos novos senadores segue em aberto. Se for confirmado o número mínimo de assinaturas, vai ser feita a leitura do requerimento, informou o presidente do Senado. Segundo Pacheco, a presidência da Casa espera solucionar divergências regimentais e reabrir a assinatura de requerimentos de CPIs. Uma delas é a CPI dos atos golpistas às sedes dos três poderes. Manter válido o requerimento e instar, através da notificação da Secretaria-Geral da Mesa, aqueles que assinaram o requerimento, se ratificam a assinatura ali aposta e oportunizar aos demais senadores que não estavam no mandato, eventualmente, de assinar o requerimento da senadora Soraya Tronic. Então, a CPI do Senado, de autoria da senadora Soraya Tronic, cujo requerimento está no sistema, alcançando o número de assinaturas e tendo o fato determinado, também haverá leitura, assim como a do senador Plínio Valério. No decorrer dessa semana, nós pretendemos ter todas essas questões equacionadas, sobretudo essa que gerou certa dificuldade de interpretação regimental para uma melhor decisão da presidência, quanto à CPI de autoria da senadora Soraya Tronic relativamente aos atos de 8 de janeiro. O caso da CPI protocolado por Soraya Tronic alcançou as 38 assinaturas, o mínimo solicitado. Antes, a senadora havia reagido depois de saber dos argumentos apresentados por Pacheco e destacou que o artigo 332, no qual diz que as proposições dos senadores não devem ser arquivadas se eles estiverem no mandato ou que tenham sido reeleitos, e acrescentou que é dever da presidência do Senado ler e instalar a CPI. Pedro Bannemberg, o ex-ministro e também secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, deve prestar depoimento às portas fechadas, isso na próxima quinta-feira, com base também nessas investigações que continuam sobre esses atos antidemocráticos. Pois é, Elias, inclusive tivemos uma novidade agora nesse depoimento, ele foi reagendado, né? Seria nessa quinta-feira agora, dia 16, e vai passar agora para o dia 23, então na semana que vem, de acordo com informações da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura os atos antidemocráticos. Inclusive essa na verdade já é a segunda remarcação aí feita do depoimento de Anderson Torres. Ele falaria sobre o caso na primeira semana do mês, mas tivemos uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que permitiu que Anderson Torres ou não comparecesse ao local ou que ficasse em silêncio caso decidisse comparecer à CPI que apura os atos antidemocráticos. Numa negociata ali nos bastidores, Elias, a gente tem acesso a informações de que Anderson Torres ele tem interesse sim em prestar esclarecimentos às informações, mas que não gostaria de fazer isso de forma pública. Então, esse depoimento vai sim acontecer, mas ele vai ser feito de forma privada ali para os parlamentares que estão conduzindo a CPI e não vai ter acesso ali de transmissão para a população, para a mídia. A gente imagina que depois os conteúdos do depoimento deva ser revelado, é claro, né, até pela importância dos fatos ocorridos, mas que esse depoimento em si não vai ter transmissão e nem acesso imediato ao conteúdo. Essa remarcação, Elias, ela é feita porque nesse dia 16, Anderson Torres vai dar outro depoimento, dessa vez ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, sobre aquela chamada minuta do golpe que foi encontrada na casa dele durante a busca e apreensão realizada pela Polícia Federal. O documento, Elias, basicamente indicava ali orientações para o presidente Jair Bolsonaro sobre como ele poderia articular um golpe de Estado aqui no país caso perdesse as eleições. Esse documento repercutiu muito à época que foi descoberto e ele é uma das principais provas ali, bases para as investigações do TSE, que tem Bolsonaro nesse momento como alvo aqui no país. Então Torres vai prestar nesse dia 16 depoimento ao TSE e deve na próxima semana falar também à CPI que investiga os atos antidemocráticos. Lembrando que Anderson Torres era secretário de Segurança Pública do DF quando tudo aconteceu, ele estava fora de Brasília e é acusado inclusive de
não cumprir com as suas funções, né, determinadas ali, para evitar o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro. Depoimentos, então, importantes nessa quinta-feira ao TSE e na semana que vem para a CPI que investiga esse caso também, Elias. Pelas informações, Pedro. Até mais.